A Larissa Rodrigues está com a gente também porque enquanto o presidente Lula tenta não se envolver nesses embates entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, a crise vai aumentando e se alastrando. Após os ministros formarem maioria para ampliar o alcance do foro privilegiado, o presidente da Câmara dos Deputados sugeriu a criação de um grupo de trabalho para analisar temas sobre o Supremo Tribunal Federal. Larissa, o que você tem de informação? Tudo bem, gente? Boa tarde, Tainá, Uribe, quem está em casa também acompanhando a gente. Tainá, me chamou a atenção, conversando hoje com alguns líderes presentes ontem, naquela reunião de todas as terças-feiras, mas essa foi muito mais animada do que as últimas, obviamente, que o presidente da Câmara usou a palavra prometer de que, de fato, irá tirar do papel um grupo de trabalho que ali no Congresso Nacional não costuma chegar muito, né, a grandes confirmações ou grandes articulações, mas para dessa vez, a promessa é fechar um texto para que os parlamentares possam, de fato, votar uma mudança no foro privilegiado. O porquê da palavra mudança? Me pontuaram ainda que a discussão do foro privilegiado ela é muito antiga. E na semana passada, inclusive, no fim de semana, melhor dizendo, eu e a Luciana Amaral, nossa repórter, trouxemos que Lira já tinha dito aos parlamentares. Cada um fala uma coisa. Um quer acabar com o foro privilegiado, outro quer mudar de instância do STF para o STJ. Outros falam que vão apresentar propostas e, no fim das contas, não apresentam nada. A gente precisa chegar a um consenso do que será esse texto, que essa foi a primeira recomendação de Arthur Lira. E por isso agora essa promessa do grupo de trabalho. É para que eles fechem um texto para entender como será o foro privilegiado, então, de que maneira esses parlamentares, esses deputados vão se sentir ali, de fato, bem e ouvidos com esse texto do foro privilegiado. Eles não estão querendo falar em fim do foro privilegiado, mas sim mudanças no foro privilegiado, já visando talvez mudar de instância. Essa é uma das linhas que está mais adiantada, me pontuaram. Talvez deixar para o STJ seria uma tentativa. Outro detalhe importante que me pontuaram é que nesse mesmo grupo e nesse mesmo texto, eles querem discutir e abordar a questão do que eles chamam de alcance das prerrogativas parlamentares. Ou seja, até onde o Supremo Tribunal Federal poderia se intrometer na Câmara dos Deputados. Passa por essa discussão, esse questionamento das prerrogativas, em especial alguma decisão para operações dentro da Câmara, seja em gabinetes, como a gente viu acontecer esse ano com dois parlamentares em específico, o Jordi e o Ramagem, os dois do PL ali do Rio de Janeiro, como também qual seria de fato a permissão ao Supremo Tribunal Federal para dar uma ordem de prisão a um parlamentar. E isso, claro, entra na discussão do caso Chiquinho Brazão. Perfeito, Larissa Rodrigues. Vamos embalar tudo que Larissa trouxe, trazer mais bastidor dessa reunião de líderes, porque o que eu ouvi foi de alguns líderes, inclusive daqueles que nem são tão próximos de Arthur Lira, que o tom de Arthur Lira não foi incisivo. Me falaram assim, olha, ele estava super controlado. Está sendo noticiado de uma forma, isso eu ouvi de mais de uma pessoa, como se ele tivesse batido na mesa e dito que ia fazer acontecer, no jeitão Lira de ser, porque a gente já imagina, mas eles disseram, não, ele não estava assim, ele estava muito tranquilo. Aí me relata um líder, acho que até repensando e recalculando os seus últimos passos, né, contra o governo. E aí, gente, chega uma informação a mais sobre o que a Larissa trouxe, né, da Câmara dos Deputados começar a discutir pautas anti-Supremo. O que eu ouvi, que a ideia de criar um grupo de trabalho, como a Lari trouxe há pouco, com limitações a essas ações do Supremo Tribunal Federal, partiu de uma provocação, vejam só, feita pelo líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT, nessa reunião de líderes ontem, na terça-feira. Fontes que estavam na reunião me relataram que José Guimarães, no final da reunião, foi algo que durou ali 10 minutos no máximo,
sugeriu que Arthur Lira voltasse a discutir as prerrogativas parlamentares, depois do caso Brazão. O debate foi reavivado depois da votação que manteve a prisão do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da ex-vereadora Marielle Franco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, teria então questionado bancadas da base sobre o sentimento dos parlamentares. Ele disse, olha, vocês lembram que um mês atrás eu pedi para vocês trazerem informações sobre como é que os parlamentares da base estão enxergando esse movimento, que é um movimento que tem aderência aberta e pública da oposição. Ele cobrou o PT e o MDB sobre um retorno e alertou que a retomada do debate tem sido, e alertou, aliás, que a retomada do debate ela se dá com a criação de um grupo de trabalho para analisar, muito incipiente ainda, não tem nenhuma indicação de quem vai fazer parte, que temas que serão discutidos, né? Mas esse debate todo, gente, tem sido visto por membros do governo, sobretudo, como uma investida pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira, contra o Supremo Tribunal Federal, consequentemente contra o governo também. A gente vai chegar lá daqui a pouco. O presidente da Câmara nega aos seus aliados que tenha feito qualquer movimento nesse sentido e avisa, contudo, que só vai votar qualquer projeto no sentido anti-supremo, seja prerrogativa, seja foro, qualquer outra coisa, se houver consenso entre os parlamentares. Portanto, cria-se um grupo de trabalho e a gente já sabe o que acontece quando um grupo de trabalho é criado. Para discutir o grupo de trabalho dentro de um grupo de trabalho. O resumo é nada. Quando aqui em Brasília se cria grupo de trabalho, se discute e não sai nada. É um lugar comum máximo de governos, dos últimos governos que a gente tem observado.